paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos ao culto de oração da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E hoje estamos realizando esse culto a partir de Braga, Portugal. Estamos na casa dos nossos filhos, viemos conhecer nossa netinha. Então estamos aqui desfrutando desse momento especial com vocês. E o pastor tem uma palavrinha para dar. Sim, a minha palavra é que nós estamos gravando este culto porque o nosso fuso horário aqui é 4 horas a mais do que Brasília. Então, para não termos problemas com vizinhos, nós estamos gravando e publicaremos em ponto meia-noite. Meia-noite daqui, 20 horas daí, tá ok? Mas um prazer ter cada um de vocês. Agradeço a companhia de cada um de vocês por escolherem celebrar ao Senhor conosco e que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém. E é um prazer, você que chegou agora, não assistiu o nosso prelúdio, não ouviu, mas estamos aqui para louvar ao Senhor juntos, clamarmos, agradecermos. Vamos começar orando? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de podermos realizar esse culto, Senhor, mesmo a partir dessa distância tão grande que nos separa dos nossos irmãos fisicamente, mas te agradecemos porque através da internet podemos estar tão próximos. Muito obrigada, Pai, por todos os irmãos que vão acessar esse culto e cada um daqueles que, depois que eles estiverem no YouTube, também terão acesso a ele, Pai. O Senhor abençoe grandemente cada família representada na nossa igreja e cada um desses que vão acessar, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada, Pai, porque temos essa oportunidade de louvarmos o Senhor, de podermos falar diretamente com o Senhor sem nenhuma restrição. Muito, muito obrigada, Pai. Abençoe esse culto, a palavra do pastor nesta noite, que venha de encontro às necessidades do nosso coração, que possamos aprender mais um pouquinho hoje da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos louvar a Deus juntos. Vamos louvar. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo para mim, Cristo para mim. Que outros escolham o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a Ti, Cristo para mim, Cristo para mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo para mim, Cristo para mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo para mim, Cristo para mim, sempre ao meu lado para me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder, em cada transe pronto a me valer, Cristo para mim, Cristo para mim. No dia amargo da perseguição, Cristo para mim, Cristo para mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo para mim, Cristo para mim. Ele na cruz o pecado venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu, Cristo para mim, Cristo para mim.
Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e glória. Agradecemos por podermos nos achegar a Ti, porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir as orações. O Senhor quer que procuremos em todos os momentos da nossa vida, não apenas quando temos algo para pedir. Tu queres que estejamos sempre junto a Ti, Pai amado. E agora, juntamente com nossos irmãos e amigos, estamos unidos para Te louvarmos, agradecidos por Teus cuidados amorosos. Como é bom termos Jesus conosco. Este belo hino que cantamos mostra que a escolha de cada um deve ser por Jesus Cristo, Teu Filho puro e perfeito, que veio a este mundo para oferecer a todos a salvação. Não cantamos Cristo para nós, e sim Cristo para mim, Cristo para mim. Essa poesia mostra que a decisão é individual e a salvação é pessoal e intransferível. Queremos mostrar toda a nossa gratidão por esse presente do Teu imutável amor. Nosso coração se enche de alegria porque estaremos e estamos na Tua presença neste momento. Diante de Tua santidade nos vemos indignos e sujos por nossos pecados, que tanto ofendem ao Senhor. Queremos, individualmente, confessar nossos pecados a Ti, Pai, e pedir Teu perdão. Nesse instante, teremos um pequeno momento para que você ore sozinho no seu pensamento e confesse seus pecados ao Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor, e saber que o Senhor está conosco sempre, em toda e qualquer situação. Obrigado, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Obrigado, Espírito Santo querido, porque Tu és o nosso professor, Tu és o nosso consolador. E nesse instante nos prostramos em atitude de adoração, pedindo ao Senhor que lave-nos dos nossos pecados, purifica-nos de toda a nossa injustiça. Recebe, Senhor Deus, este culto que Te prestamos, troca as nossas vestes, para que estejamos diante de Ti de forma limpa, ó Deus, limpados pelo sangue do Cordeiro, e que possamos, ó Deus, juntos como irmãos, como igreja, como corpo de Cristo reunido, Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe a gratidão, recebe as intercessões, o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer por nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tu és santo e puro e mesmo assim Te aproximas de nós para nos atender como o Senhor é bom, Pai. Graças Te damos. Amém. Agora queremos demonstrar ao Senhor toda a alegria que estamos sentindo pelas boas notícias que nos chegaram. Como é agradável vermos o Teu poder em ação. E agora que confessamos, queremos agradecer por Teu amor que nos perdoa os pecados e deles já não se lembra. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar Amém. e nos purificar de toda injustiça. Amém. Graças, Pai, por Teu amor imensurável. Amém. Louvado sejas. Agradecemos por estares curando primeiramente a nossa alma, não nos deixando abatidos, mas nos animando e fortalecendo a cada dia. Agradecemos pela proteção diária e pelo sustento para cada um de nós. Nosso coração está jubiloso por Teus cuidados constantes, Pai. Somos Tuas testemunhas de que és bom o tempo todo. Infelizmente, amigos, vizinhos e conhecidos nossos já foram infectados. O Senhor não nos prometeu a imunidade total, mas disse que estaria conosco em toda a situação. Te agradecemos porque uma grande maioria está se recuperando bem e alguns nem precisaram ficar na UTI.
Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Verdade, Senhor. Aproveitamos para pedir que eles não tenham nenhuma sequela depois do contágio tão agressivo desse vírus. Fortalece a fé de cada um para que se apeguem ainda mais no Senhor. Teu servo, o rei Davi, disse no Salmo 36:7: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Obrigada, Senhor. Agradecemos porque o Senhor está ajudando tantas pessoas que estão lutando contra outras enfermidades. O Senhor está promovendo agendamentos de cirurgias, início de tratamentos e está amenizando as dores e sofrimento dessas pessoas. Somos gratos por tudo isso em nome de Jesus. Sim. Agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as situações e por sabermos que sempre nos ouves, colocamos diante de Ti os nomes das pessoas que estão aguardando uma data para as suas cirurgias. A Regiane e a Suzy, amigas do professor Alexandre. Ajude-as a suportarem as dores até que sejam chamadas para o procedimento. Apresentamos também a gratidão pelo cuidado do Senhor com o pastor Wagner Vailate, que está aguentando firme as terapias de hemodiálise. Amém, Senhor, amém. Agradecemos porque o Senhor está cuidando também do Ricardo Guimarães Morgado, que está suportando todo o tratamento pré-operatório para o transplante de fígado que ele precisa receber. Agradecemos por estar cuidando do pós-operatório da nossa irmã Marilane Lipinski e por sua amiga Valdete Nunes, que conseguiu a cirurgia para retirar um tumor e vai iniciar tratamento pós-operatório. Te louvamos agradecidos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu no dia de ontem ao nosso querido irmão Rodrigo Lagoas Ferreira, o papai da querida Mariana. Graças por tua ação na vida dele, Amém. Pai. Pedimos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre ele e que este novo ano seja o melhor de todos. Amém. Abençoe sua vida emocional, dando a ele muitos motivos de gratidão. Amém. Te louvamos agradecidos por estar ouvindo as nossas orações. Sabemos que nosso futuro está nas tuas mãos e, conforme diz a poesia de um hino, por mais tenebroso o dia, por detrás das negras nuvens, brilha o teu amor. Graças, Senhor, por teu amor. Por favor, Pai amado, atende segundo a tua vontade os pedidos que apresentaremos em favor dos nossos irmãos e amigos. Pai, nessa hora pedimos que teu Santo Espírito console cada família enlutada. Enxugue as lágrimas de todos eles, Pai, em nome de Jesus. Ajude cada um na sua dificuldade de lidar com a perda. Pedimos que a depressão não os alcance, em nome de Jesus. Atrás desse vaso de flores estão os nomes das famílias enlutadas, Pai. Por favor, derrame do teu consolo em cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Pedimos teu consolo para as famílias de parentes, amigos e vizinhos de nossos irmãos que faleceram, vítimas desse vírus que está espalhado por todo o nosso país. Estamos sabendo que há famílias inteiras fazendo tratamento em hospitais e em casa. Uma quantidade grande de servos do Senhor que estão infectados. Tenha misericórdia de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Colocamos agora os nomes de queridos que se encontram com a Covid. Ainda não temos notícias do Alain Almeida da Silva, sobrinho da nossa irmã Maria de Lourdes. A Elisete, internada em Piracicaba, prima da nossa irmã Iris, lá de Mongaguá. A Rosineire, sobrinha da irmã Enelita, ainda no oxigênio, e demais familiares infectados. Senhor, apresentamos diante de Ti a vida dos enfermos de nossa igreja e de nossos conhecidos, que nos pedem que oremos por eles e com eles, por suas lutas e dificuldades com a falta de saúde. Sabemos que o Senhor conhece cada um pelo nome e nos mínimos detalhes. Por amor ao Teu Filho Jesus e no nome dEle, colocaremos diante de Ti esses pedidos que precisam da manifestação do Teu poder em favor da saúde, do sustento, recuperação e restauração de situações que para nós são impossíveis, mas não para Ti, Pai amado. Em primeiro lugar, os idosos de nossa igreja. Põe as Tuas mãos poderosas sobre cada um deles, Pai. Tu os conheces muito bem. Livra-os de quedas, sustente-os com a Tua graça e amor, em nome de Jesus.
E sobre todos aqueles que estão enfrentando lutas contra o câncer, Pai, uma doença tão terrível, enfrentando tratamentos delicados, por favor, fortaleça a fé em Ti durante e após as sessões de químio. Chegou-nos também um pedido pelos sobrinhos da nossa irmã Eliette, o Sony e o Kate. Traga paz aos corações que enfrentam a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. Tudo o que está afetando a estabilidade da mente de muitas pessoas. Algumas são familiares de irmãos da igreja. Algumas pessoas têm parentes com doenças mentais graves. Fortalece a fé e coragem dessas pessoas, Pai. Toque-as com teu poder e graça, por amor de Jesus, o teu Filho. Em particular, pedimos a tua intervenção em favor da irmã Helena, diagnosticada com um tumor no abdômen. Está aguardando o momento para uma cirurgia. Sua filha, a irmã Mônica Moraes Bruno, está muito abalada por perceber a fragilidade de sua mãe idosa. Traga paz ao coração e à mente da Mônica. Opere um milagre nesta família, Pai, em nome de Jesus. Amém. E colocamos os nomes de outros queridos nossos, cada qual com a sua enfermidade, atrás da figura desta cama. Olá, irmãos. Cuide de cada uma dessas pessoas cujos nomes estão escritos aí ao lado, Amém. Senhor. Amém. Por favor, tenha misericórdia, Pai. Tu podes vê-los e curá-los em nome de Jesus. Amém. Pedimos por entes queridos que ainda não receberam o teu Filho Jesus como Salvador. Atrás desta caixa estão os nomes deles, Pai. Para ti não estão ocultos. Tu os conheces muito bem. Atrás dessa caixa maior já temos outros nomes, querido Senhor. Alcance com teu amor e graça cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, pedimos pelas muitas vidas que estão sofrendo os efeitos dessa pandemia. Muitos estão desempregados e para estes nós pedimos que o Senhor promova uma porta de emprego, uma oportunidade, Senhor, deles trazerem um sustento para suas casas, para suas famílias, de forma honesta. Tenha misericórdia deles, Pai. Muitos já estão a passar por necessidades e muitos estão passando por aflição. Tenha misericórdia deles, Amém, Senhor. Senhor, amém. Pedimos em particular pelos irmãos que são empresários e estão enfrentando dificuldades para manter os funcionários diante dessa crise econômica. Desde já agradecemos, Senhor, também pela medida do governo, que ficamos sabendo na madrugada anterior aqui em Portugal. Nosso governo brasileiro está, Senhor Deus, socorrendo as empresas e nós te agradecemos por isso, por este socorro. Cubra teus servos com tua paz e sustente-os para que possam manter os salários e sua equipe. Traga trabalho para as empresas dos teus servos, que têm sido fiéis na tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cubra com as tuas santas mãos a vida de todos os missionários. Tu conheces as necessidades de cada um dos teus servos. Sabes onde eles estão, o que eles fazem. Enfim, supra todas as necessidades deles, Pai. São os teus filhos. Sobretudo, eles sentem saudades dos que ficaram aqui na sua terra. Por favor, Senhor, atenda a eles. Consola-os quando eles estiverem aflitos e angustiados. Por favor, Amém. Seja qual for o problema, cremos no teu poder. Amém. Atrás desta pilha de livros estão os nomes dos que estão com uma causa na justiça e colocaram diante de ti para que o Senhor ajude a resolver da melhor forma. O Senhor, o justo juiz, tudo vê e nós confiamos em ti, Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pedimos o teu socorro em favor dos juniores e adolescentes de nossa igreja, Sim, Senhor. pois eles estão expostos a uma influência muito grande, de uma permanência muito prolongada diante dos recursos tecnológicos, internet, e alguns influenciados por colegas de classe que não são cristãos. Por favor, Senhor, fortalece a fé deles, Amém. faze brotar no coração a certeza de que Jesus é o melhor amigo, Amém. que eles não estão sozinhos. Sim, Por sim. favor, Senhor, guarde em especial, nós vamos colocar os nomes deles, o Raliel, o Iago, o Nicolas, o Eduardo e a Isabela. Amém. Visita, Pai. Continue a fortalecer os laços de amor entre os casais para que possam agir com sabedoria no relacionamento entre si
e com os filhos, especialmente quando são pequenos. Por favor, Pai, supra as necessidades mais essenciais de cada família, sobretudo agora durante o confinamento prolongado, Senhor Deus, que graças ao Senhor está afrouxando um pouco mais. Graças, Senhor. Mas mesmo assim, Senhor Deus, recorremos ao Senhor pelos casais, em nome de Jesus. E por muitas vezes estarem tanto tempo juntos, obrigatoriamente, Pai, começam a aparecer os maus hábitos, vícios, teimosias, que acabam por deixar marcas no cônjuge. Por favor, restaure o que está quebrado em nome de Jesus. Amém. Salve esses casamentos, Senhor, que estão abalados em nome de Jesus. Amém. Atrás desse coraçãozinho, Senhor, há os nomes e Tu os conheces. Nós não vamos expor, Pai, mas Tu sabes quais são. Sim, Senhor. Queremos continuar clamando ao Senhor, Pai. Abençoe a nossa pátria em cada setor, especialmente na questão da saúde. Clamamos para que haja medicamentos em cada hospital e que não falte o oxigênio para os que estão em estado grave. Abençoe o programa de vacinação em nome de Jesus. Amém. Abençoa a nossa pátria também no setor da economia, pois muitos precisam do auxílio emergencial. Não permita que pessoas usufruam desse auxílio sem precisarem de fato. Amém. Que haja justiça nesse momento. Sim, Senhor. Pedimos oportunidade de retorno aos postos de trabalho para aqueles que estão afastados. Por Amém. favor, Senhor, Amém. tenha misericórdia desses, Pai. Amém. Queremos agradecer por esse tempo que passamos em oração junto a Ti, Pai. Queremos colocar em prática o conselho apresentado na letra do hino que cantamos. Como muitas vezes nós perdemos a paz, Pai. Então ajuda-nos, Senhor, a confiar. Nesse instante receberemos o ensino que o Senhor quer nos dar através da Tua palavra, através da mensagem do pastor. Continue a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amados amigos que nos acompanham sempre às quintas-feiras no nosso culto de oração. E nós já, nos últimos 2 cultos de oração, um realizado na quinta e o outro na última quarta-feira, dia 21, por ocasião da nossa viagem, para Portugal no dia 22, lembram? Então, nós estivemos estudando nos últimos 2 cultos de oração sobre a importância da santificação, lembram? E o texto áureo utilizado neste estudo encontra-se em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós conversamos sobre a necessidade de termos um bom relacionamento com todas as pessoas, devemos nos esforçar para isso, de viver pacificamente, mas não à custa da santidade, não à custa de um comprometimento que esteja fora da palavra. Lembram disso? Por quê? Porque a santificação, ela envolve a valorização de alguém ou de algo elevado dentro do nosso ser, algo que é exaltado dentro do nosso ser. Portanto, Jesus deve ocupar a primazia dentro do nosso ser e Deus é santo. Então, nós somos convocados, somos lembrados da importância de buscarmos a santificação. E nesses últimos 2 cultos nós conversamos sobre como buscar a santidade. Nós começamos a pensar sobre algumas ações que nos direcionam à santificação. E o primeiro deles foi o arrependimento. Primeira característica de um ser humano, de uma pessoa, quando ela se arrepende, ela recebe
Jesus dentro de si e o santo entra dentro de nós e ele habita em nós. Isso ocorre através do arrependimento. Mas aí começa uma luta, não é verdade? Uma luta do velho homem, da nossa velha natureza com a nova natureza. Nós conversamos da necessidade de Jesus, que é luz, ocupar todos os cômodos da nossa casa espiritual. E evidentemente que quando nos arrependemos e recebemos Cristo, Cristo começa a fazer uma varredura dentro de nós, para que nós estejamos sendo fortalecidos e crescendo no conhecimento e na graça dele, deixando que tudo aquilo que é fruto do Espírito domine sobre a nossa vida. E no primeiro tópico que nós conversamos na quinta-feira retrasada, nós falamos sobre os prazeres da carne, as cobiças, o mundanismo, o orgulho, o ânimo dobre e também o fato de que temos que nos humilhar diante de Deus. O texto que nós utilizamos para esse primeiro tópico foi Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Você pode acessar no culto através do Facebook, onde você poderá relembrar tudo aquilo que nós conversamos na quinta-feira retrasada. E na quarta-feira passada, nós falamos também sobre uma segunda ação que envolve e nos direciona para a santificação, que é a mudança de atitude. E nós trabalhamos no texto de Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 7. Nós então frisamos, pensamos juntos, que a mudança de atitude, de acordo com o texto de Isaías, nos leva a buscar a presença de Deus, nos leva a ouvir a palavra de Deus e nos leva também a uma aliança com Deus, nos leva também a um testemunho de vida e também nos leva a não perder tempo e nos leva também a uma conversão de fato. E para terminar o nosso estudo de uma ação que nos direciona à santificação e que nos lembra da importância da santificação na vida de um cristão, está em Efésios capítulo 4, versículos de 21 a 30. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 21 a 30. Nós vamos ler juntos e nós vamos passear. Quero convidar você mais uma vez para passearmos juntos dentro desse texto tão precioso da palavra. E assim concluirmos o nosso estudo sobre a importância da santificação. Vamos ler? Efésios 4, 21 a 30. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem.
não entristeçam o Espírito de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pai, a tua palavra será exposta e nós rogamos ao Senhor que esta palavra, que é viva e eficaz, fale aos nossos corações, nos edificando e nos transformando segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nova conduta é o último tópico. Deixa eu levantar um pouco aqui. Muito bem. Uma nova conduta faz parte de uma ação, de uma busca pela santificação. Nós precisamos aprender tudo novamente para viver uma nova vida em Cristo. É interessante que eu fiquei pensando nesta palavra nova conduta. Quando nós temos a oportunidade de ter uma nova conduta, quando nós podemos, é como se a gente pudesse, e de fato aqui é uma realidade que acontece. Eu acredito que muitos de nós já muitas vezes proferimos isso. Ah, se eu pudesse fazer diferente. Ah, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito diferente. Ou se eu tivesse falado algo diferente. Coisas mais ou menos desse tipo, compreendem? Eu acredito que tanto eu como você já falamos isso muitas vezes na nossa vida. Nos arrependemos de algumas coisas e falamos, puxa vida, eu poderia ter a oportunidade. Se eu tivesse como voltar quando eu tinha 30 anos, eu faria diferente. Mas com Cristo nós podemos fazer diferente. É isso que a palavra aqui nos diz. Porque Cristo nos capacita para que nós tenhamos essa nova conduta. Então, tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que é uma coisa que não agrada a Deus, da nossa natureza carnal e pecaminosa, Deus nos dá uma oportunidade de uma nova conduta. Deus nos dá uma oportunidade de transformação. Há muitas coisas que às vezes a gente faz na vida, mas quando recebemos a Cristo e Ele domina sobre nós e Ele ocupa a primazia nas nossas vidas, as pessoas ficam perguntando, mas aquela não é aquela pessoa mesmo? O apóstolo Paulo foi um deles. Mas esse não era aquele que levava os cristãos presos? Não é aquele que perseguia? Não era aquele que era duro? Não era aquele que era o cara que era sangue no olho? Não é aquele que tinha um temperamento explosivo e não tinha para ninguém? E tornou-se um homem manso e um dos maiores representantes do cristianismo em toda a face da terra, em toda a história do cristianismo. Se não, depois de Jesus, o maior deles, o apóstolo Paulo. Então é possível sim ter uma nova conduta. É possível sim nós temos tudo novamente. Nós precisamos aprender e Paulo, ele se colocou à disposição para aprender. E quando nós começamos a aprender, o nosso eu tem que morrer para que ele cresça e nós diminuamos. Você deve ter ouvido falar disso já, na verdade. Você tem que diminuir para que ele cresça na sua vida. Isso é santificação, sabia? É você se aproximar do caráter de Jesus. Então está aqui. Nós temos essa oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Então, primeiro ponto dessa nova conduta, para a gente pensar, no versículo 21 até o 24. Vamos reler novamente juntos? Está aqui. Do 21 ao 24 diz assim, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então nós temos que viver como uma nova criatura. O que o texto está dizendo aqui, nós temos que deixar o passado para trás. Aquela pessoa antiga, aquela pessoa com caráter antigo, aquela pessoa com aquelas coisas antigas, com aquelas coisas velhas, ela já não existe mais. É isso que a palavra de Deus está falando nesses versículos aqui. Que a gente tem que deixar, nos despojar do velho homem, nos despojar da nossa velha natureza, que é uma natureza que se corrompe, é uma natureza que fica entregue aos desejos da carne, como nós falamos na quinta-feira retrasada. E a palavra nos diz que nós temos que nos renovar no espírito do vosso entendimento. E quando nós nos renovamos na mente, quando nós permitimos essa renovação, nós somos revestidos deste novo de Deus para nós. É isso que o texto está falando. Criado em Deus em justiça e retidão. É disso que o texto fala. E no versículo 25, então, no segundo aspecto, primeiro, deixar o velho homem. Na nova conduta, o segundo aspecto, deixar as mentiras. Olha aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ele está falando o quê? Do corpo, o mesmo corpo é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Então, deixar as mentiras. Nós fomos libertos por Cristo e de toda forma de engano do inimigo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então nós não podemos viver uma vida de mentira. Nós temos que procurar, apesar de sermos pecadores, apesar de ainda estarmos neste corpo corruptível, nós temos que buscar deixar a mentira e falar a verdade cada um para com o seu próximo. E eu quero dar aqui uma dica para você que me ouve, tá bom? Tem muito aquele pessoal que fala, eu sou autêntico mesmo. Não confunda autenticidade com falta de educação. Ok? Você pode falar a verdade de muitas formas. Há muitas maneiras de falar a verdade. E quando falamos a verdade em amor, quando oramos, e Senhor, eu não quero mentir, Senhor, eu não quero fazer errado, então me ajuda a fazer de forma certa. Tenha certeza que o Espírito Santo, que é aquele que promove o novo em você, ele vai te ajudar a falar a verdade com o seu próximo de uma forma amorosa e de uma forma eficiente. Ok? Não faça como muita gente, eu sou autêntico, eu falo a verdade e dou a quem doer. Isso não é fruto do Espírito e sim da carne. Isso está lá atrás. Ok? Então isso não agrada a Deus. Então nós fomos libertos por Cristo e de toda forma do engano do inimigo. Vamos para o versículo 26 e vamos para a terceira característica desta nova conduta. Cuidar do temperamento. Cuidar do temperamento. Vamos lá? Olha o versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não está dizendo que você não se ira. Todos nós temos um momento de ira. Mas a palavra está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis. Ou seja, fiquem irados, mas não pequem. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma mudança que precisa ser almejada é que nós tenhamos um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Que nós tenhamos um temperamento segundo o fruto do Espírito Santo. Então, se você, mas pastor, eu tenho dúvida sobre isso, vamos lá. Vai em Gálatas 5, 22 a 23. Gálatas 5, 22 e 23.
e você vai ver ali o fruto do Espírito. Nós estaremos estudando isso em breve, mas não agora aqui em Portugal. Quando eu voltar ao Brasil, eu vou preparar um estudo sobre fruto da carne e fruto do Espírito. Nós vamos estudar várias quintas-feiras aí sobre esse tipo de fruto, ok? Mas cuide do seu temperamento, meu querido. Quando você ficar bravo com a sua esposa, ou se você ficar bravo com o seu esposo, né? Vamos no jogo aberto aqui agora, tá bom? Quando você ficar bravo com qualquer situação, mesmo que você esteja correto, não peque. O que é não pecar? É você não deixar que essa ira se ponha, o sol se ponha, ou seja, não vá dormir, não deixe virar o dia, não fique remoendo aquilo. Não faça como o gado que fica comendo, regurgita, depois volta de novo. Há muitos relacionamentos que ficam destruídos por causa que uma ira não foi devidamente tratada e a gente às vezes acaba se irando, acaba mesmo dando a razão, perdendo a razão, e isso é pecado. É isso que a palavra está dizendo. Então, mesmo que você tenha um temperamento mais forte, peça ao Senhor para controlar o seu temperamento. Nós poderemos também falar mais para frente. Minha esposa vai me lembrar disso. Sim. Nós vamos falar sobre temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Ok? Não vamos falar de zodíaco, não. Nós vamos falar de signo. Nós vamos falar de temperamentos, da nossa natureza, aquilo que envolve a nossa natureza e aquilo que o Espírito Santo pode e quer controlar na nossa vida. Então, cuide do seu temperamento. Vamos então para o versículo 27 e o versículo 30. Eu quero ser mais espiritual. Faz parte da nova conduta. Vamos lá. Versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Eita, dar lugar ao diabo é um problema. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quero deixar claro aqui uma coisa, tá? Ser mais espiritual. Mas eu quero deixar claro um negócio aqui, antes de entrar propriamente no ser mais espiritual. Você viu no versículo 30 o que está escrito aqui? Então, se você tem alguma dúvida, se às vezes tem alguma coisa que você fica ouvindo, porque hoje a gente ouve tanta bobagem, tanta heresia, a salvação, por exemplo, é algo para ser conquistado. Né? Eu estou sendo salvo a cada dia, não é? Existe essa teologia. Existem muitos cristãos que creem dessa forma. Então, o que Cristo fez na cruz, então? Porque se ele disse está consumado, está consumado. E olha o que está dizendo aqui. O Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Sabe o que é selado? Quando Deus toma você na mão, está selado para o dia da redenção. Ou seja, só um parênteses aqui, tá? Uma vez salvo, você está salvo. Você não perde a salvação. Crente não perde a salvação. Fique claro isso aqui. Volto a dizer, o crente não perde a salvação. Se é crente, ele não perde, porque ele está selado. E se ele é crente, ele vai produzir fruto do Espírito. Amém. Está claro isso para você? Então não fique mais com a mente confundida, porque a salvação não é mérito seu. Ela foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus. Sim. Então não é algo a ser conquistado por nós. O que é sim a ser conquistado por nós é a santificação que estamos a estudar nesses 3 cultos de oração. Por isso a importância da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, nós temos que manter a salvação que recebemos. Compreende? Isso é manter um presente que você recebeu.
Como é bom a gente ter um presente e a gente manter ele, não é verdade? A gente cuidar do presente que a gente recebeu. E nós estamos falando de salvação, estamos falando de eternidade. Mas nós precisamos ter a consciência, segundo os versículos que nós lemos aqui agora, que nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós não devemos dar lugar ao diabo. Porque quando damos lugar ao diabo, nós entristecemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Vocês compreendem? É como se você dá lugar ao diabo, se você peca, se você não confessa o seu pecado, se você não se humilha diante de Deus, se você não busca reconciliação, você tem a sua oração interrompida. Isso é um negócio muito sério, querido. Ele intercede por nós, mas se você está em pecado, olha o que ficou aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí volta tudo de novo, certinho. A intercessão do Espírito Santo está transitando. Se você está em pecado e dá lugar ao diabo, você começa a ter problema aqui, ó. Você compreende? Por isso, muitos de nós temos problemas, caminhamos com dificuldade. Então, cuidado com isso. Procure ser mais espiritual. Procure buscar a espiritualidade. Não deixe de confessar pecados. Mais um ponto, a honestidade. No versículo 28. Vamos no versículo 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Olha aí, eu quero deixar uma coisa clara aqui para você. Não existe separação aqui, estamos falando aqui de honestidade. E quando a Bíblia fala de honestidade, a Bíblia está deixando claro aqui esse versículo, esse texto, que não existe separação entre a vida profissional e a vida cristã. Há muitas pessoas que vão para a igreja, pegam a Bíblia, põem a gravata, se vestem de crente, né? Fica bonito, né? Não aparece aquela religiosidade toda, e ele vai para a igreja, e ele ali tem um aspecto cristão, uma pessoa irrepreensível ali, mas na vida cotidiana dele, na vida profissional, só Jesus na causa, né? Como a gente fala, não é verdade? Mas então a palavra está deixando claro aqui, não existe separação entre a vida profissional e a vida cristã. A palavra diz que nós devemos ser honestos em tudo. Eu sei que é um desafio para a gente. Nós devemos ser honestos em tudo. Tudo que a gente estiver fazendo na vida, a gente tem que procurar ser honesto. Não é só com impostos, não estamos falando só de dinheiro aqui, mas nós estamos falando de honestidade em relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre avós, entre parentes, entre amigos. Nós estamos falando de uma infinidade entre a igreja, tratarmos as coisas do Senhor tudo com honestidade. Você tem que ser uma pessoa só, você não pode ser duas pessoas. Aquele que te conhece lá fora é o mesmo que te conhece na igreja. Você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Você pode ir lá no boteco da esquina onde você pode comer o seu comercial e a pessoa vai falar, não, esse aqui é pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Não é chegar e aquela pessoa na igreja, olha, esse irmão, um cara maravilhoso, chega lá no boteco onde ele come todo dia lá a comidinha, esse cara não paga o almoço que come, esse cara só fala palavrão, esse cara tem uma conduta totalmente, fica olhando ali, não pode ver um rabo de saia.
Às vezes vai lá e toma uma serva, quando não toma uma pinguinha para quebrar o negócio, e depois aí ele vai lá. Isso é desonestidade diante do Senhor. A palavra de Deus está falando que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Então está falando aqui de furto, não está falando só de você roubar alguma coisa ou subtrair alguma coisa de alguém de forma material. Há muitas formas de você roubar e subtrair algo de alguém. Você pode subtrair a paz de espírito de alguém dentro da sua casa, com a sua conduta. Então honestidade aqui é uma coisa que envolve muito mais. Vocês compreendem? Então a palavra de Deus, ela, quando fala em santificação, ela está falando de algo muito sério. E eu também aqui, eu não queria fazer isso, mas vou fazer. Aqui também nós podemos incluir uma coisa, sabe, gente? O dízimo, para não roubar a Deus. Isso é uma coisa muito séria. E o diabo não presta, então ele deturpa por causa dessas igrejas, empresas que existem hoje, só para ganhar dinheiro e para comprar casa em Miami e para comprar fazendas e para ficar rico, não é? E aí fazem isso a favor da prosperidade, de vender produtos. Mas a palavra de Deus fala que o dízimo é um ato de culto. É um ato de culto. E quando falamos do dízimo, é dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, ou seja, Deus te dá tudo, aquilo que transborda é para você dar. E quanto mais você dá, sempre está transbordando. Essa é a matemática de Deus, não desses canalhas que estão aí falando tanta bobagem e tem muita gente dando ouvido para isso. Isso é desonestidade diante de Deus. Agora, quando falamos em honestidade, então não deixa de dar o dízimo, procura dar o dízimo. Procura ser honesto em todos os seus relacionamentos. Procura ser honesto na sua conduta. Assim falai, assim procedei. E o último ponto, versículo 29. O versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Muito bom esse negócio. Nossas palavras precisam ser cuidadosas e moderadas como o sal. Nossas palavras, elas precisam ser cuidadosas e moderadas como o sal que tempera a comida. Você não pode pôr muito pouco sal, porque uma comida sem sal, em respeito àqueles que não podem, entendo. Mas vamos aqui combinar, né? Uma comida sem sal e uma comida com muito sal são duas coisas que não são agradáveis. A comida tem que ter o sal na medida certa. Não é verdade? Verdade. Então a palavra de Deus está comparando isso, as nossas palavras, como sal, porque nós somos o sal da terra, por isso que estamos falando disso, elas devem ser cuidadosas, moderadas. Nós devemos cuidar do que nós falamos e pedir a ajuda de Deus. Porque aquilo que a gente fala, olha que coisa interessante, está dizendo aqui, fale somente aquilo que for útil para edificação, para edificar os outros. Ei, não vai edificar? Fica quieto. Engole. Põe uma toalha na boca e grita. Entendeu? Melhor do que você falar bobagem e depois falar, puxa vida. E aquela bobagem que você falou vai acabar dando escândalo para os outros. E olha o que está dizendo a palavra. For útil para edificar os outros, conforme a necessidade se apresenta. Um homem controlado pelo Espírito, um homem que busca a santificação, uma mulher que busca a santificação, ele vai ter uma palavra sempre boa para edificar os outros,
conforme a necessidade. E aquela palavra que ele for falar ali, vai conceder graça àqueles que ouvem, ou seja, bom testemunho. Puxa vida, essa pessoa sempre tem uma boa palavra. Já ouviu isso? Você já ouviu também aquele? Esse cara só abre a boca para falar bobagem. Já ouviu isso também? Então é o que a palavra está dizendo aqui. Cuidado com as palavras. Devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Então peça ajuda para Deus. A nova conduta cristã, ela precisa ser treinada em nossas vidas. Tudo aquilo que a gente quer atingir, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, estou pregando. Eu não me considero um pregador, mas eu estou aqui falando com vocês, conversando com vocês sobre a palavra de Deus. Na medida que eu treino, na medida que eu busco, na medida que eu leio, na medida que eu oro, na medida que eu me coloco diante do Senhor, eu vou fazendo isso de uma forma mais eficiente, sim ou não? Sim. É para tudo na vida, meus irmãos. Então exige treinamento. Nós precisamos desaprender a fazer algumas coisas erradas, desaprender a fazer algumas coisas que não ficam bem e aprender a fazer aquilo que é certo. É disso que a palavra está dizendo. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Lembra? Eu sempre gosto de frisar que ele é o nosso professor. Porque Jesus, ele falou isso lá em João 14, 26. Ele disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. E nos faria lembrar, ou seja, o Espírito Santo também é bom para quem é desmemoriado, esquecido. Eu sou uma pessoa esquecida. Se o Espírito Santo está ocupando o lugar que ele é devido na sua vida, fique tranquilo que você não vai ter falta de memória, não. Sabe por quê? Porque ele vai te lembrar. Olha o que você está fazendo com o teu temperamento, você precisa ser mais espiritual. Olha a honestidade, cuidado com as suas palavras, não perca tempo, olha o seu testemunho. Você compreende? É mais ou menos isso. Olha, deixa de mentir, não mente não, fala a verdade. O Espírito Santo vai sempre te ensinar e te fazer lembrar. Então eu quero concluir esse sermão. Para santificar-se, é preciso aprender uma nova conduta. E isso não é uma coisa que acontece assim, Isso é um processo, como eu acabei de falar. É um treinamento. É um deixar o Espírito Santo dominar você, ser entronizado na sua vida, como eu já preguei alguns domingos atrás. Ele deve ser Adonai na sua vida. Não só Salvador, mas você tem que experimentar o senhorio dele na sua vida. Então, entregue a sua vida para Adonai. Deixa ele dominar a sua vida, porque quem vai promover essa santificação é ele. Na medida que você permitir e falar, eu quero. Então ele vai ajustando tudo isso que nós estudamos nesses 3 últimos cultos de oração. Então busque a santificação, meu irmão, minha irmã. Busque a santificação, meu amigo, minha amiga, meu amado ouvinte. E eu quero caminhar para a conclusão. Nós podemos comparar a busca pela santidade como uma estrada. E eu gosto de pegar a estrada, eu não sei você. Dá um pouquinho de água para mim, amor. Vou tomar um pouquinho de água, irmãos. Eu não tinha tomado ainda, né? Obrigado. Então nós podemos comparar a busca pela santidade com uma estrada em direção a um caminho muito distante. Eu e você estamos nesta estrada. Eu e você, que recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas e que recebemos Jesus como Senhor, como Adonai das nossas vidas, nós estamos nesta estrada, num caminho muito distante. Enquanto você estiver nessa estrada, então você vai estar no caminho certo.
enquanto você estiver nessa estrada. Sabe por quê? Porque só Deus sabe quando chegará no destino. Só Ele sabe. O que você não pode é sair da estrada. O que você não pode é pegar uma vicinal. O que você não pode é pegar um atalho. O que você não pode é sair dessa estrada. Compreendem? Essa é a estrada da salvação que nos conduz à Nova Jerusalém, à Canaã celestial. Assim também a santificação. Nós temos que ir nessa direção, mas nós não podemos dizer que nós já chegamos. A santificação, você que me ouve, ela é um processo de vida. Ela vai durar durante toda a nossa vida enquanto estivermos aqui, nesta jornada, nesta estrada. Amém. Então nós não podemos dizer que já chegamos. Hoje eu me santifiquei, eu estou bem. Não. É algo que tem que ser trabalhado na estrada. É diário. Ok? Mas o mais importante de tudo é estarmos no caminho certo. E sabe qual é o caminho certo? É Jesus. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Então, para isso, para que a santificação ocorra e que nós não nos esqueçamos desta importância, nós precisamos buscar e pedir ajuda para Deus. E Ele tem prazer em nos ajudar. Amém. A santificação deve ser buscada de todo o coração. Você quer repetir comigo isso? A santificação deve ser buscada de todo o coração. Que Deus te abençoe. Amém. Que o Espírito Santo complete esta palavra no seu coração e que você, nesses 3 últimos cultos de oração, acesse o estudo por completo, medite, esmiúce mais ainda. Isso vai fazer bem para quem? Para você. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. E você vai relembrar e o Espírito Santo com certeza vai trabalhar na sua mente e vai te fortalecer ainda mais. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Nós vamos publicar esse culto daqui a pouco, tá bom? Para que você possa estar celebrando junto conosco ao Senhor. Amém. E no domingo estaremos juntos às 10 horas da manhã e também estaremos às 18h30. Às 18h30 teremos o culto com a celebração da ceia do Senhor. Mas, pastor, nós não voltamos ainda? Não, queridos, ainda não voltamos. Não voltamos porque o pastor acabou viajando para Portugal, depois de 6 tentativas com o irmão Lucimara, né? E aí conseguimos a vinda para cá. E aqui estamos. E vamos voltar no finalzinho do mês, mas dia 30 de maio, grave essa data, nós estaremos novamente presencialmente, já com os cultos pela manhã, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30. Quero também frisar a você que dia 30 eu conto com você. Eu quero contar com você, mesmo através da internet. Nós teremos eleição para a nova diretoria da igreja. Como os irmãos sabem, a cada 2 anos, o estatuto exige isso e a lei vigente no Brasil exige isso. Que a cada 2 anos, a nossa igreja tem que passar por uma eleição para presidente, para vice-presidente, primeira e segunda secretária e primeiro e segundo tesoureiro. Então eu conto com a sua participação nesta eleição, que é muito importante. Tá bom, querido? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, e que a consolação, o ensino e a lembrança, aquele que nos faz lembrar de todas as coisas do teu Espírito Santo querido, sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus os abençoe.